Primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 4, verso 1, diz assim: Amados, não creais em todo espírito ou a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto, reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Deixa aberto aí, não feche de jeito nenhum. Vamos fazer uma pequena oração. Santo Deus, diante de Ti nos achegamos em oração, cônscios da nossa pequenez, da nossa miserabilidade, da nossa insignificância. Quem somos nós, Senhor? O que podemos nós sem o Senhor, sem Teu Espírito? O mundo jaz no maligno, dominado pelo engano, por falsos profetas. Nós não somos melhores que ninguém, Senhor. A parte da sua graça, também estaríamos no engano. Mais do que no engano, a parte da sua graça, seríamos todos condenados. Senhor, não viemos aqui reivindicar nada da sua parte, porque não somos dignos, nem merecedores de coisa alguma. Eu só me fio, não na minha justiça, mas nas suas muitas misericórdias. Não nos meus méritos, mas nos méritos de Cristo. Me fio na incondicionalidade do seu amor e no pacto, na aliança que fizeste naquela cruz. Fiado no seu pacto, no seu amor, eu rogo, despeja da tua graça aqui e abre o entendimento de todos, até dos incultos e incautos, e revela-nos a profundidade dos teus decretos, da tua palavra. Que o temor e o tremor de Deus recaia sobre esse salão, que o seu reino avance, que o Senhor receba glória para si, e que o Senhor nos conforme à imagem do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Essa carta aqui, o destinatário e o ano que ela foi escrita é incerto. João não coloca isso na carta. Quem escreveu a epístola aqui é o apóstolo João. Provavelmente aqui ele é o único membro do colégio apostólico vivo. Todos os outros já tinham sido mortos. Judas já tinha negado, traído Jesus e se enforcado. Os outros 11 tinham sido todos martirizados. Paulo já tinha sido degolado a mando de Nero. E João, pelo que me parece, era o único membro do colégio apostólico vivo. Alguns estudiosos dizem que a carta foi escrita entre 90 e 95 depois de Cristo. Talvez um pouquinho antes da grande perseguição de Domiciano, que vai ser mais narrada com mais detalhes, no período do Apocalipse, que é a última carta e o último livro, o último escrito do apóstolo João. Então pode-se dizer que João tinha aqui por volta de 90 anos. Isso aqui é a última parte do primeiro século da era cristã. Provavelmente o ano 90 da era cristã, e João tinha entre 90 e 95, 98 anos. O destinatário também
não está claro na epístola. Por isso ela é tratada como uma epístola geral, porque ela não tem o destinatário definido. Provavelmente João escreveu para um grupo de cristãos, ou para uma igreja que estava sendo plantada. Independente do destinatário definido, é uma carta para a igreja, é uma carta para os cristãos, é uma carta para nós. Esse é mais ou menos o pano de fundo de onde foi escrita essa epístola. O principal papel dessa epístola é confirmar a salvação dos irmãos, bem como a combater as heresias, principalmente essa que estava se tornando forte no final do primeiro século, o gnosticismo. Os primeiros anos da igreja, o maior defensor da fé foi o apóstolo Paulo, e a maior heresia que ameaçava a igreja era o judaísmo, que Paulo combateu severamente, principalmente com epístolas aos Gálatas. Muitos judeus queriam obrigar os cristãos a guardar a lei. Agora, no final do século I, uma nova ameaça, e tão poderosa ou mais do que o judaísmo, o gnosticismo. O gnosticismo ensinava uma espécie de dualismo, dizendo que Jesus, se era divino, não poderia ter parte humana, não podia ter carne. O gnosticismo acreditava que a matéria em si mesma é má, só o espírito que é bom. Então, se Cristo é Deus, é divino e é bom, ele não pode ter parte humana. Então, Cristo é só divino, Cristo não é humano. Isso é uma heresia, porque se Cristo não é humano, a expiação não pode ser concluída e nós não podemos ser salvos, porque para nós sermos salvos, deveria ter um substituto para morrer no nosso lugar, e o substituto deveria ser 100% humano. Cristo foi 100% humano. E ao combater o gnosticismo, que era uma heresia, no capítulo 4 ele dedica a maior parte do capítulo para combater esta heresia e os seus proponentes, os seus propagadores, os quais ele vai chamar de falsos profetas, falsos profetas, falsos mestres. E ele dá uma dica para a igreja, para os cristãos, como ele pode se livrar, como ele pode lidar com os falsos profetas, com o engano que ameaçava a igreja. Ele vai dizer: provai os espíritos. Provai os espíritos. E é sobre isso que eu quero pregar essa noite. Provai os espíritos. Provai os pastores. Provai os congressos. Provai os seminários. Provai os líderes. Provai as igrejas. Provai os movimentos. Provai os moveres. Submeta-os a um teste para saberem, ou para saber, se eles são de Deus, se são bíblicos, se são autênticos. Essa é a proposta de João e esta é a minha pregação. Por que ele vai dizer isso? Por conta do crescimento devastador das heresias já no final do século I da era cristã. Por causa do crescimento e da proliferação gigantesca de falsos pastores, falsos mestres, falsos obreiros, falsos apóstolos. Como então se prevenir do engano deles? Já que não temos condição de pará-los, não temos condição de estancar seu crescimento. Eles estarão por todas as partes. Como então discerni-los? Como saber se são falsos ou não? Submetendo-os a um teste, a um exame. Da mesma sorte, nós, 21 séculos depois
de João, ou depois que essa epístola foi escrita, nós vivemos um tempo de crescimento de heresias e falsos profetas como nunca houve antes na história. O mundo está vivendo o maior florescer de falsos profetas da história. Hoje você vê igrejas evangélicas em cada esquina da cidade, denominações das mais diversas. E o Brasil, em especial, é o país que mais cedia conferências evangélicas. É o país que mais realiza congressos evangélicos. É um dos países que mais realiza seminários evangélicos. O crescimento evangélico no Brasil está a todo vapor. Igrejas em cada esquina da cidade e do país. Conheci uma cidade que em cada 200 metros tinha uma igreja evangélica. De 200 em 200 metros tinha uma igreja evangélica. É a maior cidade com o número de igrejas evangélicas do Brasil. Denominações que você não tem condição nenhuma de memorizar a diversidade das nomenclaturas, dos títulos dessas denominações. É um país que o evangelicalismo está explodindo. Fato é que a quantidade de pregadores norte-americanos que vêm ministrar no Brasil todos os anos é gigantesca. Entretanto, será que esse crescimento tem sido bíblico? Tudo isso que você tem visto é saudável? Será que todas essas igrejas são igrejas cristãs? Será que todos esses pregadores, principalmente os da TV, são verdadeiros pregadores? Será que todas essas doutrinas são bíblicas? São as sãs doutrinas ensinadas pelos apóstolos? Será que tudo isso que se vê com o título de evangélico, falando em nome de Jesus, curando em nome de Jesus, batizando em nome de Jesus, é de fato e de verdade de Jesus? Alguém aqui acredita que Jesus está voltando? Ou alguém aqui acredita que Jesus vai voltar? Se você acredita, diga amém. Amém. Ok. Ele disse, da mesma maneira que vimos ele aqui, da mesma maneira que ele veio na terra, pisou e andou, esteve aqui pela primeira vez, e foi predito, escrito, vaticinado, profetizado que ele viria, ele também disse que retornaria, viria outra vez, independente da vertente escatológica que você tenha, todas acreditam que ele voltará, que ele virá pela segunda vez. No entanto, ele não deixou nenhuma data definida para sua volta, isso é claro, e aqueles que se aventuraram em marcar data para a volta, cometeram grandes gafes equívocos, e falaram heresias, como Valnice Milhomes, mas ele disse que voltaria, mas não marcou data, mas ele deixou sinais para que a igreja soubesse, ao vê-los, que a volta dele estaria perto. Todos aqui disseram que acreditam na volta de Jesus. E muitos aqui, eu creio que a maioria, entende que essa volta se aproxima a cada dia. Nós estamos próximos à volta de Jesus. A nossa geração já tem tecnologia, ela já tem estrutura para cumprir todas as profecias e receber já a Jesus. É possível que ele volte em nossa geração até 30, 40 anos? É muito possível, muito possível. Jesus está voltando. Ele deixou sinais, os quais todos que estão aqui têm visto desde o seu nascimento. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, epidemias. Você sabe que o mundo é assolado por epidemias há muitos anos, o flagelo do câncer e do vírus HIV, da AIDS. Agora tivemos epidemias recentes, gripe suína, gripe aviária, Zika vírus.
ebola, devastando milhões. Fomes, 1/3 da população mundial passa fome. Guerras e rumores de guerras. Você pode escolher o nome da guerra. Guerra Fria, Guerra Santa, Guerra Civil. Primeira Guerra, Segunda Guerra. Guerras e rumores de guerras. O Rio de Janeiro, 4 anos atrás, tivemos uma guerra civil. Todos esses sinais evidenciam terremotos, furacões, enchentes. Nos últimos 10 anos, a humanidade nunca viu nada igual. Aí você diz para mim, pastor, mas esses sinais sempre tiveram. Então eu não posso me fiar nesses sinais para falar que Jesus vai voltar. Querido, os sinais se repetirão, mas à medida que a volta de Jesus se aproxima, os sinais iriam se intensificar. Quando eu era pequeno, um grande terremoto acontecia a cada 10 anos. Hoje acontece todos os meses. Quando eu era pequeno, enchentes e tragédias, essas coisas, o mundo inteiro ficava mobilizado, paralisado. Hoje aviões estão indo no meio de Nova York, derrubando prédios. Todos esses sinais já se cumpriram, estão se cumprindo e se cumprirão com maior intensidade, mostrando que Jesus está a caminho. A terra funcionaria como um embaixador de Cristo, anunciando o seu retorno triunfal nessa terra. E eu espero que você esteja preparado. Eu espero que a igreja esteja preparada. Eu espero que você não esteja só fascinado com literatura, ou fascinado com os cuidados da sua vida, ou com os seus caprichos. Eu espero que você esteja alerta, esteja vigiando, para que você não seja pego de surpresa naquele dia. Naquele dia as máscaras vão cair, os tapetes e as saias serão levantadas, não conseguiremos esconder nosso coração da ira do Cordeiro. Faça muito bem, você que ainda está nesse tempo, que é chamado tempo da misericórdia, se arrepender e consertar a sua vida. Eu não posso avaliar sua conversão, nem posso saber a autenticidade da sua fé, mas aquele que sonda os corações, este sabe. Sinais que marcariam a volta de Jesus. Todavia, são apenas essas profecias? Somente essas profecias marcam o fim? Sinais na geologia, sinais na sociologia, sinais na economia, sinais na natureza, sinais políticos? Não. Existe mais uma profecia, mais um sinal da volta de Jesus. Não precisa abrir, eu só vou citar rapidamente, porque me conhecendo, sairemos daqui muito tarde. Mateus 24, 10, 11 dá mais um sinal. Nesse tempo, muitos se escandalizarão. Nesse tempo, que tempo? Mateus 24 é o sermão profético, um sermão escatológico. Nesse tempo, o tempo do fim, o tempo próximo à sua volta. Nesse tempo, muitos se escandalizarão. Trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros serão odiados. E surgirão muitos falsos profetas. Quando que surgirá muitos falsos profetas? Nesse tempo. Que tempo? O tempo do fim. Não será assim antes que manifeste, que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Paulo está falando do fim. O fim não será antes que venha a apostasia. O fim seria marcado por engano religioso. Surgirão muitos. Jesus fala de uma quantidade exorbitante. O fim não seria marcado por muitos profetas, homens de Deus. Você não vai ver aí multidões de Jonathan Edwards, multidões de Martyn Lloyd-Jones, multidões, não. Você vai ver multidões de falsos profetas. Agora o que mais espanta é que Jesus diz, eles terão sucesso, eles serão bem-sucedidos, os falsos profetas terão sucesso.
serão bem-sucedidos. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a poucos. Enganarão a alguns. Enganarão um punhado. Não. Enganarão a muitos. Os falsos profetas farão um sucesso danado. Os falsos profetas serão campeões de venda. Jesus diz que esse seria o cenário da volta dele. O engano sendo propagado em larga escala no mundo. Dezenas, centenas e milhares de falsos líderes, de líderes pagãos, de falsos profetas, propondo engano em todo mundo, fariam muito sucesso, enganando muitos. Marca do fim. 1 Timóteo 4,1 diz assim, escute, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, uma profecia dada pelo apóstolo Paulo do Espírito Santo, o Espírito que é o Espírito que está aqui, Paulo está se referindo ao Espírito Santo, expressamente, ele está dizendo, olha só, o Espírito diz com urgência, que nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É mais uma profecia acerca do fim. É mais uma profecia que marcaria o cenário mundial, o cenário religioso do fim. Muitos se apostatarão. O que é apostatar? Se esfriar, se desviar da fé. Que fé? Da fé salvífica, da verdade, do evangelho, para dar ouvido a esses falsos profetas. Na segunda carta, Paulo vai fazer outro vaticínio. 2 Timóteo 4, verso 1 a 4. Olha isso aqui. Conjuro-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Cuidado, a vinda é julgamento. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreende, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Por quê? Virá o tempo. Virá o tempo. Que tempo? O fim. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si, John Austin, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Silas Malafaia, Marco Feliciano, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, amontoarão para si homens, doutores, pastores, conforme as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que se prega hoje na TV não é uma fábula, é um conto de fada. O que você ouviu aqui, os vídeos que o irmão Justin postou, daqueles pastores falando, não são fábulas, piadas. A Bíblia agora aqui faz uma profecia, presta atenção, que você nunca pensou, é fácil culpar só os falsos profetas. Essa segunda profecia não recai sobre eles, recai sobre o povo. Ele está dizendo aqui, é do povo, é dos fiéis. Ele diz aqui que chegará o tempo que não suportarão, as massas não querem a verdade, as massas não suportam a verdade, a sã doutrina, mas elas amontoam, juntam, formam, esculpem, fazem para si, mestres, pastores, doutores, conforme seu próprio desejo, sua própria cobiça, sua própria concupiscência. Então eles desviam os ouvidos da verdade, é por isso que você vê esses megatemplos. Eles desviam os ouvidos da verdade, pregadores cristocêntricos, para se voltar à fábula, à mentira, ao engano. Isso marcaria o fim. 2 Pedro 2, 1, 3. E também houve entre o povo falsos profetas. Pedro está falando aqui do período dele e do Antigo Testamento. Sempre houve essa raça, falso profeta. 2 Pedro 2, 1, 3. E também houve entre o povo falsos profetas. Como entre vós haverá
Futuro. Quando que haverá? No fim. Haverá também falsos doutores, olha só, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição ou destruição. E muitos seguirão suas dissoluções. Olha aqui o sucesso dos falsos profetas. Muitos, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais de largo tempo não será tardia a sua sentença, e a sua perdição não dormita. Vou perguntar de novo. Vocês creem que Jesus vai voltar? Amém. E vocês creem que a volta dele está próxima? Amém. Então vocês têm que acreditar nesse sinal. Todo mundo só olha para os terremotos. Olha, Jesus está voltando, olha o terremoto. Olha a construção do templo. Olha o Putin, olha agora o Donald Trump. Queridos, é só ligar a TV. Na RIT. É só ligar a TV. Agora nós vamos voltar para o texto. 1 João 4:1. Isso marca o tempo do fim. É um tempo que seria marcado por isso. Agora note, presta atenção. Enquanto isso, onde estaria a igreja de Cristo? Seria arrebatada? Não. Quando essas profecias se cumprissem, onde estaria a noiva do Cordeiro? Seria assunta aos céus? Não. Onde estaria o crente verdadeiro? Estaria aqui. Ele estaria no meio dessa explosão herética. Logo, faz-se necessário preparar a igreja para lidar com isso. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A igreja estaria aqui neste contexto. A igreja presenciaria esse avanço estrondoso de heresias e esse crescimento estrondoso de falsos profetas. Então a igreja de Cristo deveria aprender, e nós estamos nesse tempo, e nós estamos assistindo esse crescimento. Logo, nós necessitamos aprender como lidar com isso, como não sermos enganados, como discernirmos a verdade do erro. É por isso que a epístola foi escrita, e é por isso que eu estou aqui pregando esse capítulo. Você vai aprender, porque você é a última geração. Você participa hoje do cumprimento, do cumprimento exato das últimas profecias, até a presente hora. O texto começa assim: amados. Amados. Por que ele começa o termo com amados? É interessante você notar que a carta, ela, apesar de não ter um destinatário, apesar de ela não narrar a identidade geográfica para onde a carta foi, ela narra a categoria de pessoas que ela foi enviada. Foi enviada para uma classe específica de pessoas. Não sabemos o lugar exato, mas sabemos para quem foi. Quando ele diz amados, é um termo que ele está usando para identificar o povo de Deus, os crentes, a igreja. O amado aqui é amado por Deus, perdoado, remido, eleito, escolhido. A carta foi enviada a uma igreja. Essa mensagem é uma mensagem enviada à igreja de hoje. Não é uma mensagem para os ímpios. Não é uma mensagem universal. Não é uma mensagem para todos os povos. É uma mensagem de alerta para a igreja. É uma mensagem de advertência para a igreja. É uma mensagem destinada ao povo de Deus, a mim e a você. Logo, a Bíblia diz que
nenhuma profecia de particular interpretação. A Bíblia diz que a palavra de Deus é inspirada. Logo, João capítulo 4, verso 1 a 8, é uma profecia. O Espírito de Deus está aqui falando hoje. Essa mensagem é para você e para mim. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, para nós, tá, e o quê? Não creiais em todo espírito. Isso não pode ser para os mormons, para os kardecistas, para os muçulmanos. Isso é para nós. E qual é a advertência que João faz? Qual é a palavra que João tem para a igreja? Qual é a advertência que o Espírito de Deus faz para nós hoje, nesse tempo recheado de falsos profetas? Ele diz, amados, não creiais em todo espírito. Não creiais em todo espírito. O que quer dizer a palavra creiais aqui? Amados, não acrediteis. Não deis crédito. Não aceiteis. Não sejais cúmplices em todo espírito. Em qualquer espírito. O que João está querendo dizer aqui é, essa palavra espírito, depois vou te explicar com mais detalhes. Eu posso identificar ela como pessoa, movimento, manifestação, ou manifestações, pregadores, ensinos ou doutrinas. O que João está dizendo? Igreja, não acrediteis em qualquer pastor. Igreja, não deis créditos em qualquer movimento que se diz cristão. Igreja, não aceiteis qualquer doutrina que se diz cristã. Olha como o texto aqui no grego é enfático. É uma advertência dizendo, não engulam qualquer coisa. Não aceitem qualquer coisa. Se tem uma coisa que a igreja evangélica brasileira faz, é engolir, tolerar, absorver qualquer um que vem em nome de Deus. E João está dizendo, não façam isso. Amados, igreja, não deis créditos, não acrediteis, não aceiteis qualquer doutrina, qualquer pregador. Nós aceitamos qualquer pregador, qualquer doutrina? Olha o que Paulo fala em Efésios 4,14, o que o pastor Justin pregou hoje. Para que não sejais mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Eu posso parafrasear esse versículo com que João está dizendo, amados, não creiais em todos os espíritos. Amados, não sejais meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina. A igreja evangélica brasileira é menina. O que quer dizer menino aqui? Sem discernimento, imaturo, sem consciência bíblica, teológica. Depois ele dá a característica do menino. Não sejais como meninos inconstantes. O que é o menino inconstante, a figura aqui? Você já deu um brinquedo para ele? Ele quer, chora, quer o brinquedo, passa na frente da loja, chora. Você vai e compra, ele queria, ficou o mês inteiro pedindo. Você dá o brinquedo. Passa 2 horas brincando, ele já deixou o brinquedo, mãe, eu quero outro. Fica de um lado para o lado, inconstante. Não sabe discernir, não sabe o que quer. Levado de um lado para o outro. Os cristãos brasileiros, eles são atraídos pelas novidades do mercado da fé. Ah, saiu um livro novo, ele vai e compra. Ah, tem uma conferência ali, ele vai. Ah, tem um programa ali, ele vai. Tem alguém fazendo milagres ali, ele vai. Ele é levado como menino. Não sejais como meninos, ou seja, sem discernimento. Principalmente a ala pentecostal, a ala carismática.
ela não tem discernimento. Falou em nome de Deus, enrolou a língua, rodou um pouquinho, meu, sai da frente. Sai da frente. Não dei créditos em todos os espíritos. Antes, é o que o texto vai dizer. Antes, o que quer dizer o antes? Ao invés disso, não creiais em todos, em qualquer espírito, manifestação, pregadores. Antes, ao invés disso, provai os espíritos. O que quer dizer o provai aqui no grego? Dokimazo. É uma palavra usada na metalúrgica para purificar o metal. É para testar a pureza do metal, se uma coisa é genuína ou não. Eles usavam a palavra dokimazo. Quando João fala antes provai, dokimazo é teste, exame, verificar se uma coisa é genuína ou não. Amados, não creiais em todo espírito, antes submeta-os a um teste. Examinai os espíritos, provai os espíritos, testai para ver se são genuínos ou não, se são bíblicos ou não, se procedem de Deus ou não, se são teocêntricos ou não, se são cristocêntricos ou não. Não engulam qualquer heresia e babaquice gospel. Não é de maravilhar que até Satanás se transfigura em anjo de luz. Querido, o diabo não aparece de garfo e tridente, rabo. Diabo vai transfigurado de anjo de luz. E quem que o diabo transfigurado de anjo de luz pega? O menino inconstante. Aquele que não faz um exame da comida que está comendo. Testai os espíritos. A palavra aqui é teste, prove-os, examine-os. O que João está querendo dizer? Trazendo para o nosso contexto. Irmãos, não acredite em todo o movimento. Antes, teste-os. Teste esses livros. Submeta a um exame essa conferência. Teste esse pregador. Examine esse grupo de louvor, esse CD evangélico, esse cantor cristão. Examine-o à luz das Escrituras. Teste esse movimento. Pastor, está tendo um avivamento lá na Coreia do Norte. Lá em Toronto. Pelo Michael W. Smith. Lá na Igreja Batista da Lagoinha. Eu não nego, eu não rejeito a ideia de haver um avivamento. Pode haver. Teste-o. Submeta-o. Compare esse avivamento com o avivamento de Jonathan Edwards. Compare esse avivamento com o avivamento de John Wesley e George Whitefield. Compare-o, teste-o. Vamos saber se é de Deus. Eu desafio você, ir na tua casa, pegar os CDs, abra, leia as letras. Vê se são bíblicas. Eu desafio você pegar as pregações desses pastores, abra a Bíblia e examine. Teste. É isso que ele está dizendo. Amados, não dei créditos, mas provai os espíritos. Na minha tradução revista e atualizada, para ver se procedem de Deus. Você lembra de Atos 17:10, foi citado aqui também? E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Os cristãos bereanos, o ensinamento que eles recebiam, as pregações que eles ouviam, os congressos que eles participavam, eles examinavam todos os dias nas Escrituras, para saber se isso era assim. Submetiam a pregação daqueles homens a um exame.
Paulo e Barnabé foram submetidos a um teste, a um exame. Quanto mais essa laia que está aí de falso profeta. Teste-os, examine-os, coloque-os à prova, vê. Testar para quê? Quando ele diz aqui para saber se são de Deus ou não, para saber se são bíblicos, se tem respaldo bíblico, teológico, exegético, hermenêutico. Prova. Acho que ontem você ouviu o pastor Justin dizendo que nós somos intimados, confrontados a fazer um exame. A Bíblia diz, examine-se a si mesmo e coma do pão. Examina-se cada um para saber se está na fé. Tessalonicenses, examinai, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bom. 1 João, examinai os falsos profetas. E ontem ele disse que é um pecado crente que não tem discernimento. Nós devemos buscar discernimento. Nós precisamos trabalhar duro, igreja. Sabe por que esse país ainda não viu um avivamento? Sabe por que os falsos profetas fazem tanto sucesso? É porque ninguém os põe à prova. É porque ninguém faz um exame pessoal, um exame bíblico, um exame teológico. Põe à prova esses movimentos, põe à prova esses pastores, põe à prova esses livros, põe à prova esses falsos avivamentos, e eles cairão por terra, e as máscaras cairão, será desvelado o engano. Qualquer senhorazinha aposentada que é explorada nesses lugares, se ela ler o Evangelho de João inteiro, devagarzinho, ela já sai de lá. Agora, por que João usa o termo espírito? Você sabe? Amados, provai os espíritos. Por que será? Porque 2 Coríntios 10, verso 4, diz assim, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aí ele vai terminar levando todo o nosso pensamento cativo em obediência de Cristo Jesus. Aqui Paulo responde por que João usa o termo espírito. As armas da nossa milícia não são carnais. Ele está falando de uma guerra espiritual. Ele está falando de arma de milícia. Ele está usando figuras de combate, de guerra. As armas do nosso pelotão, as armas da nossa milícia, não são carnais. Embora vivendo na carne, não lutamos segundo a carne. Aqui carne está falando de natureza. Embora sendo homens, humanos, de carne e osso, não lutamos com carne e osso. Porque as armas da nossa milícia não são humanas. Ali ele está revelando o oponente. Ele está querendo dizer, não existe nada na terra que vença o oponente. Não existe matéria que faz frente contra o oponente. Não existe artifício humano que o derrube. Porque as armas da nossa milícia não podem ser naturais. Porque o inimigo é espiritual. Mas poderosas em Deus. Ele está dizendo que o combate é contra Satanás. Que o combate é contra o inferno. Que o combate é contra o príncipe das trevas. Tá, mas o que tem a ver com João? Vamos lá. Mas as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. O termo fortaleza ali no grego dá a ideia de ideologia. Ideologia. O que é ideologia? As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir ideologias, filosofias, pensamentos, argumentos, estratagemas. Primeiro ele revela
que o campo de batalha do diabo não é arranhar tua janela, não é fazer barulho de noite, não é vir com um demônio babar no meio de um culto. O campo de batalha do diabo é na mente. Se você continuar o texto, ele vai dizer para destruir sofismas, setas, engano. E ele usa o termo de um forte, de uma fortaleza. Ou seja, o diabo é quem está por trás das ideologias, das heresias. É ele quem está por trás das filosofias pagãs, do ateísmo, do engano. E ele tem milhões nas suas fortalezas. Aonde os homens estão presos? Na mente. Aonde os homens estão presos? Na ideologia, na filosofia, nos pensamentos. O que o senhor está querendo dizer? Que todas as heresias procedem de uma só fonte. Todos os falsos profetas têm uma só nascente. Todo engano, todo sofisma, toda ideologia, toda filosofia vem do príncipe das trevas. Satanás é quem está por trás do engano. Satanás é quem está por trás da heresia. Por exemplo, no Éden, Gênesis 3, 1, 5. Quem lançou sofismas sobre Eva? Diz assim, é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Olha o sofisma. Satanás na mente de Eva, inclinando ela para o erro. Mateus 4,6. Se tu é o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que os seus anjos darão ordem ao teu respeito. 1 Timóteo 4,1. Nomeia quem está por trás dos dois que eu citei. Nos últimos tempos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Era a serpente, era Satanás que estava por trás da serpente, confundindo Eva. Era Satanás que estava usando o Salmo 91 para confundir Jesus. Paulo vai dizer que essas doutrinas falsas têm o seu nascedouro no inferno, na mente de Satanás. Então o que isso quer dizer? Por isso que João usa o termo filhinhos, não creais em todo espírito. É porque ele está dizendo, por trás de todo falso profeta, tem o espírito do diabo. É Satanás que está agindo. Você precisa saber disso. Ai, pastor, não fala assim daquele pastor. Querido, se é herege, se é falso profeta, se ensina engano, está inspirado por demônios. Eles são os criadores do engano. Eles são os criadores das heresias. É Satanás que é o criador do engano. Por isso João usa o termo espírito. John MacArthur diz isso. Ele afirma, por trás de cada falso profeta, há o espírito do diabo. Para você ver com quem nós estamos lidando. Por isso que você vê que essas heresias dão tão certo, dão tanto resultado, são tão ardilosas, engendradas, planejadas, porque tem a sua fonte no laboratório do engano, na mente de Satanás. Mas vamos continuar. Por isso ele usa o termo espírito. Verso 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, é o espírito do anticristo. Até aí. Primeiro João vai ensinar, vai dizer a eles, não creais em tudo que vocês ouvem. Ao invés disso, teste-os. Agora ele vai ensinar como testar. Como eu sei que algo é de Deus ou é do diabo? Como eu sei discernir a heresia da verdade? Aí ele vai dizer, olha, todo espírito, ou seja, todo movimento, todo pastor, todo seminário, todo livro, todo congresso, que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse espírito, movimento, pastor, pessoa, é de Deus.
Mas todo espírito, movimento, pessoa, pastor, que não confessa Jesus, esse espírito não é de Deus, é um falso profeta. Por que ele usa isso? Pastor, se for esse o caso, não tem falso profeta nenhum no Brasil. Porque se você perguntar para qualquer um, falso profeta, Jesus veio em carne, ele vai dizer, claro. Tem muita gente que vai até gostar, ainda bem que ele falou isso. Não queria deixar de ouvir ele. Não, mas você vai deixar. Até o final da conferência você vai deixar. Vamos voltar para o gnosticismo. O gnosticismo, ele negava a humanidade de Jesus. A carta foi direcionada a cristãos que estavam sendo ameaçados por essa principal seita, por esses falsos mestres que ensinavam o gnosticismo. Logo, João, ele especifica a carta, ou melhor, ele especifica a heresia a ser combatida com a carta. Todo espírito que confessa que Jesus vem em carne é de Deus. Esse não é falso profeta. Aquele que não confessa Jesus não é de Deus. Por quê? Os falsos profetas estavam atacando a cristologia da igreja. A principal doutrina da igreja. A cristologia, a doutrina de Cristo. Eles estavam negando uma das naturezas de Jesus. O gnosticismo acreditava, a palavra gnosticismo vem do grego gnosis, conhecimento. Do verbo grego gnosko, conhecer. E eles entendiam que a matéria é má. Então tudo que é matéria é mal. O corpo humano é mau. Se Jesus é Deus, ele não pode ter nada mal. Então Jesus não foi humano. Jesus era só divino. Os gnosticismos ensinavam que se Jesus andasse na praia, não ficava pegada. Não tinha pegada. Negar isso é uma afronta. Esse dualismo. Porque para ser Jesus, ele tem que ser 100% homem, 100% Deus. É o que chamamos de união hipostática, que foi decidida no Concílio de Calcedônia, 451 depois de Cristo. O que é a união hipostática? As duas naturezas coexistem juntamente sem se misturar. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Se você negar uma dessas naturezas, acabou o evangelho e o cristianismo. O gnosticismo não, ele é só Deus, ele não tem humanidade, porque a matéria é má, heresia. Você quer ver uma prova disso? Tem uma passagem que ele mostra as duas naturezas ao mesmo tempo. Quando eles estão atravessando o mar. Jesus estava tão cansado que estava dormindo, 100% homem. Na mesma passagem ele acorda e repreende o mar, 100% Deus. 100% homem, 100% Deus. As duas naturezas coexistem na mesma pessoa sem se misturar. União hipostática. E os gnósticos estão defendendo isso. Estavam combatendo isso. Se alguém negar a humanidade de Cristo, herege. Se alguém negar a divindade de Cristo, herege. Então, para você saber se uma religião, se uma denominação, se qualquer coisa é uma seita, a primeira coisa que ela vai atacar é a divindade de Cristo. O catolicismo, o espiritismo, é de Deus ou não? Vamos para a cristologia do espiritismo. Jesus é um espírito evoluído, heresia. Tirou divindade e humanidade. Acabou, não serve. Não serve. Testemunho de Jeová, Jesus é uma criatura. Quê? Ele é o primogênito da criação, usa o texto de Colossenses. Ele foi criado, então ele não pode ser Deus. Heresia, tirou a divindade. Quando Paulo fala que ele é o primogênito da criação, não está dizendo que ele foi o primeiro a ser criado. Ele é o primogênito em herança, é o primeiro da raça humana. Não é que ele foi criado. Heresia. Vamos ver outro. Os mormons diz que Jesus é um irmão de Lúcifer. Pode procurar. Aí não, eu vou até pular, né? Não merece comentário. Catolicismo romano. Não, aí você não pode. Porque eles não negam a divindade e a humanidade. Sim, é verdade. Mas eles atribuem que a salvação só a Cristo não é suficiente. Cristo e Maria.
Cristo e os santos, Cristo e os homens, também não serve. É solos Christos. Maria é corredentora com Cristo, porque só o sangue dele não serviu. Maria é coadjutriz, e mediadora, e medianeira entre Deus e os homens. Então ela ajuda Cristo, também não serve. Porque Cristo é suficiente, também heresia. Quando enaltece demais a pessoa, uma das pessoas da Trindade, e rejeita Cristo, heresia. O livro Bom Dia Espírito Santo, quem que é o centro do livro? O Espírito Santo, heresia. Jesus disse, e o Espírito quando vier, glorificará a mim, e fará vocês ouvirem tudo que tiverem ouvido de mim. O Espírito Santo aponta para Jesus, o Espírito Santo exalta a pessoa de Jesus, o Espírito Santo glorifica Jesus. Então, tudo que é do Espírito aponta para Jesus e não para o próprio Espírito. Heresia, o livro Bom Dia Espírito Santo. Manifestações benihínicas, heresias, heréticas. O universo é cristocêntrico, a terra é cristocêntrica, o culto é cristocêntrico, tudo é cristocêntrico, nós somos cristocêntricos. Tá, mas aí você vai falar assim, pastor, mas aí não deu muito para pegar os falsos profetas. Nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é Deus. Vamos lá. Como eu provo os falsos profetas? A humanidade de Cristo é uma verdade comprovada na Bíblia. Negar uma verdade comprovada biblicamente torna-se heresia. Todo pastor, pregador, movimento, livro, conferência que nega, distorce uma verdade declaradamente exposta na Bíblia, herege. Mentira! Nega uma verdade das Escrituras. O R.R. Soares, ele afirma que quem não der o dízimo não pode ser salvo. Porque ele diz lá em 2 Coríntios 6:9, nem os sodomitas, efeminados, nem os ladrões herdarão o reino do céu. Aí ele vai para Malaquias 10, roubará o homem o Senhor teu Deus? E vocês perguntam assim, quem me roubará? No dízimo de oferta. Quem não dá dízimo de oferta é ladrão. O ladrão, segundo 2 Coríntios 6:9, vai para o inferno. Então quem não dá dízimo é ladrão, quem é ladrão vai para o inferno. Ou seja, a expiação não é feita pelo sangue, é feita pelo dízimo. Heresia! Heresia! Sai, não vê, desliga a TV, anuncia para todo mundo, heresia! Onde já se viu ensinar isso, gente? Então a salvação é comprada, salvação vale 10% do que você ganha. Salmo 46:39 diz, a redenção da alma é caríssima, ninguém pode pagar. Todo pastor, pregador, livro que distorce uma verdade clara da Escritura, não é de Deus. Pastor, mas como é que eu vou saber se eu não leio Bíblia? Quantos estão entendendo? Diz amém. Eu sei que na verdade alguns riem para não chorar, porque já bebeu tanto desse lixo. Vamos continuar. Verso 2, nisso reconheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Vamos lá para você entender isso aqui rapidamente que eu não tenho tempo. O que ele está querendo dizer aqui? Todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas o espírito do anticristo. O que João está dando ideia aqui, olha só, presta atenção, que forte. Ele não amacia com os falsos profetas, não. Todo falso profeta, meu Deus do céu, todo aquele que distorce a verdade, que engana, como esses abutres que você viu aqui nos vídeos e os que estão na igreja brasileira, eles são tipos de um anticristo. Eles são anticristos. Eles são tipos de anticristo. É um tipo do anticristo. 1 João 2,18 diz assim, ó, filhinhos, já é a última hora, e como a viste, que vem o anticristo,
Também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Esses falsos profetas são todos amostras grátis do anticristo. Ele fala assim, ó, muitos anticristos já estamos vendo agora, falsos profetas. Mas o anticristo há de vir ainda, é o anticristo escatológico, o último, a besta do Apocalipse. Antes vai haver protótipos dele, até que venha o definitivo e derradeiro, o escatológico. Ele está querendo dizer também que o espírito que vai operar no anticristo escatológico é o que opera nos falsos profetas. É isso que ele está dizendo. Então, é correto eu dizer que esses falsos profetas são anticristos? Corretíssimos. Corretíssimos. Agora o verso 4. Vamos lá. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Você não vai acreditar o que esse texto quer dizer. Olha que o verso 4 até o 3, ele estava amedrontando a igreja. Os cristãos estavam aterrorizados com a proporção e com a força e a violência dos anticristos, dos falsos profetas. Agora ele dá um versículo de segurança. Mas com vocês, filhinhos, vós sois de Deus, vós sois crentes, vós sois salvos, em vós habitai o Espírito de Deus, e tendes vencido os falsos profetas. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Por causa do Espírito de Deus que habita em vocês, vocês não podem ser enganados pelos falsos profetas. Ele está dizendo que o verdadeiro crente, ele discerne uma comida podre quando come. O verdadeiro crente discerne o livro, a pregação, o louvor, o culto, o pastor que ele está ouvindo. O verdadeiro crente não pode ser enganado por muito tempo. Ele está dizendo, filhinhos, calma. Vocês já têm vencido os falsos profetas. Lembra o que o Justin falou onde? Porque maior o que está em vós. Quem que está em vós? O Espírito Santo, do que aquele que está no mundo. O Espírito do Anticristo. Ou seja, o Espírito de Deus é poderoso o suficiente para nos fazer discernir o engano. Para nos fazer detectar a heresia. Significa que se alguém engole isso regularmente, é porque nunca nasceu de novo. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Quem é crente verdadeiro aqui? Vamos lá. Você vai entender o que esse versículo quer dizer. É isso aqui, ó. Quem é crente verdadeiro? Eu dou um CD para você, de um falso profeta que você não conhece. Ou eu te levo num culto. Ou você ouve um louvor. Você é crente verdadeiro. Você está ouvindo aquela pregação. Você nunca viu esse pregador. Você está vendo aquela unção, aquele mover. Você não sabe quem é, nunca viu. Aí você faz assim. Eu não conheço essa doutrina direito que ele está pregando. Não li esse livro. Nunca vi esse homem. Mas eu não sinto paz nisso não. Não recebo isso aí. Tem algo no meu coração que não deixa dar liga. É o discernimento de Deus que está em você. Mesmo que você não conheça. Pode dar um livro aí de herege para um crente verdadeiro. 1, 2. Na 5ª página, isso aqui está estranho. Na 10ª, heresia. Na 30ª, o livro está queimando. Por quê? Vós tendes vencido os falsos profetas. Mas como, João? Filhinhos, eles não pegarão vocês. Filhinhos, vocês não serão surpreendidos. Por quê? Porque o Espírito de Deus está em vocês. E ele é maior que o Espírito do Anticristo. Vamos continuar. Verso 5. Olha que coisa forte. Agora o verso 5. Eu estou terminando, não fique nervoso.
vai mostrar o tema da pregação dos falsos profetas. Você quer saber o tema da pregação? Nós vamos saber da onde eles vêm e o tema da pregação deles. Verso 5. Filhinhos, eles procedem do mundo. Primeiro, quem são os falsos profetas? Talvez tem gente aqui muito inocente e não saiba. Filhinhos, eles procedem do mundo. Aqui vai ser simples. Todo falso profeta é ímpio. Eles procedem do mundo. Eles quem? Os falsos profetas. Não existe um pregador, não existe um movimento desse herege que é convertido. Nenhum fala pelo Espírito de Deus, nenhum é sincero, eles nunca nasceram de novo, eles não são salvos, nunca foram salvos. Se vão ser, não sei, Deus sabe, mas eles não são. Filhinhos, eles procedem do mundo, eles são ímpios, eles não têm o Espírito de Deus, eles não foram regenerados, não nasceram de novo, eles nunca foram salvos. Primeiro, quem eles são? Segundo, o tema da pregação deles. Filhinhos, eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo. Falam da parte do mundo. Qual é o tema da mensagem? Olha como você identifica um falso profeta. Fala da parte do mundo. A mensagem deles é centrada no triunfalismo, na autoajuda, na teologia da prosperidade. Falam o que o mundo quer. Falam das benesses do mundo, das novidades do mundo. Você quer discernir um falso profeta? Eu vou te dar um exemplo ao contrário, como você faz. Assiste ele. Menciona doutrina da expiação, da adoção, da imputação, justificação pela fé somente. Falam da regeneração, santificação. Esquece. Falam da propiciação. Pergunta para eles o que é propiciação. Pergunta lá. Como é que um pregador pode se dizer cristocêntrico, de Deus, teu Espírito de Deus, se ele nunca pregou as principais doutrinas da fé? Do mundo são. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo. Confissão positiva, teologia da prosperidade, autoajuda, triunfalismo. Essa é a mensagem. Primeiro, qual a identidade deles? Quem eles são? Ímpios. Segundo, qual a mensagem deles? Antropocêntrica. Terceiro, qual é o público deles? Agora você vai arrepiar. Verso 5, eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Sabe quem que é o público deles? Choquem. Quem que é o público dos falsos profetas? Os bodes. Não há uma ovelha genuína de Cristo lá. São bodes. Joio. O mundo os ouve, o público deles são os não regenerados, os não convertidos. São comunidades de bodes pastoreadas por lobos. Nessas mega igrejas, nessas igrejas nababescas, não é a noiva do cordeiro que está lá. É o joio que está lá. Espera aí, pastor. Mas pode haver conversão lá? Pode. Pode ter algum salvo lá? Pode. Então eu peguei o senhor. Gente pode converter lá? Pode. Pode ter gente salva lá? Pode. Terceiro, pode permanecer salva lá? Não. Absolutamente. Por quê? O próprio texto explica. Maior é que está em vós. Se haver uma conversão lá, o Espírito de Deus vai arrancá-lo de lá e vai integrá-lo no corpo místico de Cristo, que é a igreja de Cristo. Agora o verso 6. E aí eu estou quase terminando. Nós somos de Deus. Nós quem? Aqueles a quem Ele está enviando a carta. Logo, esse nós é quem? A igreja, eu e você. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, o salvo, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve.
que quer dizer isso? O verdadeiro crente segue verdadeiros pastores. O verdadeiro crente segue verdadeiros ensinos. O verdadeiro crente ama. Gente, eu vi o John MacArthur, ele fazer a exposição desse texto, eu quase chorei. Ele está dizendo assim, olha, ele foi explicar uma experiência, foi falar com os carismáticos. O Espírito Santo sabe. A gente não vê, a gente não sabe, a gente não conhece. Ele falou, olha queridos, o Espírito Santo dá evidência sim, mesmo a gente não sabendo de onde. Ele vai dizer, eu tenho um grande amor pela palavra, eu amo a palavra com todo o meu coração, eu dou minha vida pela verdade, eu amo a verdade, eu vivo a verdade, eu prego a verdade, como nunca. Eu não sei de onde veio esse amor, mas eu sei que o dia que eu nasci de novo, o dia que eu me converti, esse amor pela verdade foi colocado no meu coração. E não é à toa que ele escreveu um livro, Guerra pela Verdade. O verdadeiro crente ouve João, ouve Paulo, ouve Pedro, ouve Isaías, ouve Jeremias, ouve a sã doutrina, ama o evangelho, gosta de doutrina santa, gosta de expiação, redenção, santificação, oração. É isso que ele está dizendo, olha lá, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. O verdadeiro salvo gosta de palavra, gosta de verdade, não se sacia com essas doutrinas mirabolantes, fajutas. É isso que está dizendo, olha. O verdadeiro, nós somos de Deus, aquele que conhece Deus, ouve-nos. Aí segundo, aquele que não é de Deus não nos ouve. O bode não gosta de ver, cadê o Lucas Santana? Levanta a mão, eu nunca vi gostar de bode igual ele, levanta a mão. Cadê Lucas? Ah não, mas aí não é possível. Lucas, fica aí no final com o facão, aí bode, você pode. O verdadeiro crente segue o verdadeiro pastor. O bode não gosta de verdade. Aí ele termina, olha só, fechando como você conhece, como você faz o teste. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Nisto o quê? Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do anticristo. Nisso discernimos Satanás e o Espírito Santo. Como? Pela doutrina. É isso que ele está dizendo. Nisto. Essa é a maneira de discernirmos o espírito da verdade e o espírito do erro. Como? Pesem na balança as doutrinas que ensinam. É isso que ele está dizendo. Nisto conheceremos o espírito da verdade pela doutrina que ensina. E o espírito do erro pela doutrina que ensina. E como faremos para saber se um é do erro e um é da verdade? Provando as doutrinas. Provando, testando as doutrinas. E assim, João fecha a epístola. Oh, igreja, que coisa gostosa isso aí. Compra aqueles livros, igreja. Compre Bíblias de estudo, igreja. Gaste horas debruçados em cima deste livro maravilhoso, igreja. Quanta coisa aqui, eu já li um pregador, não sei se é George Miller, disse que a Bíblia não pode ser lida. A Bíblia tem que ser garimpada. Há tesouros aqui, nele, Cristo, na Bíblia, todos os tesouros estão ocultos. Durma com esse livro, come esse livro, mastigue esse livro, estude de capa a capa, letra por letra, no hebraico, no grego, para que você saiba discernir os espíritos. Antes de um avivamento derramado pelo Espírito, temos que ter um avivamento bíblico, um avivamento de conhecimento, para sermos cristãos bereanos. Uma frase do versículo que eu esqueci de ler, eu vou encerrar com ela. Por que João manda testar os espíritos? Você acredita que ele escreveu isso? Eu não acredito. Você acredita, Ivan? Primeiro século, primeirinho, a igreja tinha 90 anos. Ele disse assim, prove-os. Aí o povo de lá, por quê? Porque muitos falsos profetas
tem saído pelo mundo afora. O quê? No primeiro século já tinha muitos falsos profetas em todo o mundo. Imagina 2000 anos depois. Essas pessoas, prove os livros, prove-os, para não cairmos mais no engano.